Olá, meus amados, a graça e paz a todos. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que está no livro de Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 16. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa palavra, que é uma palavra bem chamativa e alerta, é um alerta para todos nós, viu? Vamos lá. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedecerdes? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração à forma da doutrina a de que fostes entregues. E libertos do pecado, fosse feitos servos de justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentas os vossos membros para servirem à imundície e à maldade, para a maldade, assim apresentai-vos agora os vossos membros, para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eras servos do pecado, estavas livres da justiça. E agora, fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, liberto do pecado e feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e para fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Até aqui, até o 23. Meus amados, isso aqui é o apóstolo Paulo falando, né? Porque antes, né, a quem a gente se apresentar como servo, nós vamos estar sendo servo, né? Por exemplo, por que nós, muitas das vezes, a igreja não aceita as pessoas? A Bíblia não tenha vício, né? Porque você vai estar sendo servo daquele vício, seja ele qual for. Por exemplo, se você ficar focado nas coisas do mundo, seja em qualquer coisa do mundo, você ficar só naquilo, você vai estar sendo servo daquilo. Tem pessoas que ficam idolatrando outras pessoas, fazendo ela como se fosse Deus. Então você está sendo servo daquela pessoa, não está sendo servo de Deus. Então nós devemos ser servos somente de Cristo, porque Ele nos fez servo e livres, né? Porque nós éramos servos do pecado quando vivíamos no pecado. A partir do momento que você batiza, que você recebe o Espírito Santo, você não peca. Porque aquele que peca, que está dentro da igreja, e acontece qualquer coisa com aquela pessoa em pecado, é sinal que ela não tem o Espírito. Porque se ela tivesse o Espírito, ela não pecaria. Eu não estou falando isso para julgar nem condenar ninguém, mas para alertar. Porque eu sei que em breve, nós mesmos, todos nós sabemos que as coisas que foi predita pelo nosso Senhor Jesus já aconteceram praticamente tudo, só falta o arrebatamento agora, né? Porque muitos já se sujeitam às leis de Satanás, inclusive os crentes. Muitos crentes, infelizmente, dentro da igreja é uma coisa e fora é outra. Então muitos não estão servindo a Deus, serve a Deus só de boca, entendeu? E servir de boca é fácil. Eu quero ver. Muitos chamam a Deus de Pai, mas quem é que obedece a Ele? Quem obedece? Quem pratica seus mandamentos? Quem cumpre sua palavra? Então, nós temos que nos examinar,
ver de quem nós estamos sendo servo. Por exemplo, tem pessoas que é viciada em tomar café, né? Não vive sem tomar um café. Por quê? Ela está sendo serva do vício do café. Então, tudo que você passa por exemplo, tem marido que fica ali focado na mulher focado no marido, ela está sendo serva de quem? Do marido ou de Deus? Primeiro Deus, depois o marido. Eu sei que muita gente vai dizer, primeiro lugar família, em todo lugar está escrito família. Aonde que está escrito isso? Eu quero que alguém me fale. Se alguém souber aí, pode me falar. Estou esperando. Onde é que vem a família em primeiro lugar? Porque o Jesus disse assim, aquele que não vir após mim, tomar sua cruz e largar tudo quanto tem, e olhar para trás do arado, né? Aquele que não toma sua cruz não vem a mim, largar pai, mãe, marido, mulher, esposa, filho, não é digno de mim. Então, eu vejo muitos pastores falar que em primeiro lugar vem a família. Não, senhor, em primeiro lugar vem Deus. Em primeiro lugar vem Deus. Depois de Deus, aí vem o marido e a mulher, porque os dois são um só. Aí depois vem o resto. Porque muitas pessoas, tudo bem, eu não sou contra a família, eu amo a minha família. Eu amo a minha família. Mas o que eu digo? A família, eu tenho que colocar a minha família em primeiro lugar? Servir a minha família do que servir a Deus? Não, eu tenho que servir a Deus primeiro. Porque se a minha família é do mundo, aí tem uma festa lá e tem um culto para mim fazer. Eu vou fazer o meu culto ou eu vou à festa lá da minha família, do meu pessoal lá? Eu vou fazer o meu culto. Se tem uma vigília, eu vou fazer a minha vigília. Então eu tenho que primeiro priorizar Deus na minha vida. A partir do momento que você priorizar Deus na sua vida, a sua vida vai mudar. Mas acontece, como Jesus falou, né, para aqueles fariseus, porque são um bando de hipócritas, eles nem entram no reino de céu, nem deixam os outros entrar. E tem muitas pessoas assim. Uma só, às vezes, uma ou duas é crente na família, o resto é tudo do mundo. Então aquela pessoa que é crente, ela fica destacada, o pessoal começa a criticar ela. Porque ela faz isso, porque ela faz aquilo. Em primeiro lugar, nós temos que semear o amor. Se teu irmão está precisando de ajuda, você tem que servir. Você tem que largar tudo e servir. Você tem que estar nesse mundo fazendo o bem às pessoas. Entendeu? Mas tem pessoas tão egoístas que só pensam nelas. Entendeu? Porque isso, porque aquilo, fulano está indo muito na igreja, está fazendo muito na igreja, não vai mais passear, não vai mais para lugar nenhum. Vai passear. Você vai ter a eternidade para ficar com Deus. Ou então você escolhe ficar com o anticristo aí e passar a sua eternidade no inferno. Aí você vai se divertir muito com um capiroto lá dentro. Vai se divertir pra caramba. Mas o que eu tô falando aqui? Eu não quero ser. Você tem que... Examine-se hoje mesmo, agora. De quem eu tô sendo servo? De Deus? Eu tô sendo servo da minha namorada, do meu namorado, do meu marido? Tudo bem, apesar de que o marido tem um privilégio. Tem um privilégio porque de ter a esposa, mas se o marido é incrédulo, ele não pode impedir a esposa dele de ter a salvação dela, né? Ele não pode impedir isso, porque a mesma maneira, Deus fala, Deus não poupou marido, não poupou filho, não poupou pai, não poupou ninguém, que ele falou. Um falou assim, Senhor, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Jesus falou, deixa os mortos enterrar seus mortos. Por quê? Quem não tem o Espírito está morto espiritualmente. Diante de Deus, Deus não consegue ver uma pessoa morta. E se uma pessoa morta vai orar a Deus, Deus vai ouvir? Claro que não. Então, Deus, ele ouve a oração do justo. Do justo. Eu sei que está escrito também, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Mas aquela pessoa que recebeu o batismo
na água, que bateu, e logo em seguida recebeu o batismo no Espírito Santo, e faz a vontade de Deus, obedece à vontade de Deus, essa sim pode dizer: Deus é meu Pai. Mas se você recebeu o batismo na água e diz que Deus é meu Pai, você é mentiroso, porque você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o que te dá a segurança de que você está salvo. E muitos, depois que recebem o Espírito Santo, começam na carne, começa no Espírito e acaba na carne. Porque eu conheço várias pessoas que foram batizadas, seladas, que era no Espírito, e que hoje em dia estão na carne. Ora, Deus não ouve. Aí fica pedindo os outros para orar. Por quê? Porque Deus não ouve aquela pessoa. Não é que ele esteja surdo, não. Porque os ouvidos dele estão sempre atentos para ouvir a voz dos seus servos. Mas é porque ele não ouve a voz de pecador, a não ser que você se arrependa. Você se arrependa do fundo do seu coração, que você se converta e passe a obedecer somente a Deus. Então a palavra de hoje é essa, é pequena. A quem vos apresentares por servo, vós sereis servo, ou do pecado para a morte, ou do juízo para a justiça. Então, fica essa questão aí. Eu vou perguntar para você: de quem você está sendo servo? Do pecado ou da justiça, ou de Deus? É uma meditação para você pensar bem, porque tudo aquilo que te domina, você vai ser servo daquilo. Por isso, está escrito: foi para a liberdade que Cristo te libertou. Verdadeiramente, se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então, se você está presa a alguma coisa, se você está preso a mulher, a namorado, namorada, seja quem for, a quem for, o que for, qualquer coisa, tem alguma coisa te prendendo, é sinal que você não está sendo servo de Deus, mas está sendo servo daquilo a que você está preso. Então, se medite, reflita em tudo isso, porque nem todo mundo vai aceitar. A maioria, o mundo não aceita as coisas de Deus, porque as pessoas que são de Deus são odiadas pelo mundo. Porque está escrito: se vós fosse do mundo, o mundo vos amava. Como vós não sois do mundo, o mundo vos odeia, porque o mundo ama o que é dele, né? Então, se você é amado pelo mundo, é sinal que você ainda é do mundo. Então você vê, você está sendo amado por Deus ou pelo mundo? Você está sendo servo do Deus ou do mundo? Você está em busca de campanha de buscar dinheiro, prosperidade, isso, aquilo, outro? Ou você está em busca do Espírito Santo para te converter e ser um novo convertido e servir a Deus, ter a semente do Senhor dentro de você? Fica essa questão, essa pergunta aí, medite nisso. Gente, eu gostaria que vocês soubessem que eu estou pregando isso tudo aqui, não é por minha vontade não, eu estou fazendo a vontade do meu Deus. Porque é muito livre, em todo lugar onde você chega, você só recebe promessa boa. Ah, tu tá passando pela prova, pelo deserto, mas tu vai sair lá não sei o que, tudo bem. Agora é o que eu digo: quem foi dos vencedores dentro da Bíblia que não passou pelo deserto? Quem foi? Todos eles. Davi, está escrito, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas vê se ele não pagou tudo que ele fez. Olha o desastre que houve com a família dele. O Salomão tinha dinheiro, não precisava, teve que fazer acordo com o Egito para poder não guerrear, porque ele não era guerreiro. Davi botou Salomão como rei. O Salomão não sabia reinar. Ele pode ter tido toda a sabedoria do mundo, mas no final foi um maior burro que ele teve, que ele foi pecar, foi se contaminar com as prostitutas. Então,
De que adiantou toda a sabedoria? É o que está escrito na palavra de Deus. Não adianta você ter sabedoria e não ter entendimento, né? Porque não adianta também você querer comprar sabedoria se você não tem o entendimento, também. Porque muitos também tentam comprar sabedoria, né? Como queriam comprar o Espírito Santo do Paulo, né? Mas o Espírito Santo não se vende. O Espírito Santo ele é dado por Deus a partir do momento que você obedece. Agora, a questão que vai ficar é uma resposta para você fazer, uma pergunta para você fazer para si mesmo. Você está sendo servo de quem? Ou de quê? Ou de Deus? Você vai se questionar. O que mais te prende? Você está sendo servo do WhatsApp? Você está sendo servo da internet? Você está sendo servo de quê? Do Facebook? O que mais? Ah, não come olhando pro Facebook, dorme com o Facebook, com o celular em cima. Você anda pelo meio da rua, as pessoas chegam a dar... tropeçam uma na outra, porque elas ficam tão lerdas com o celular. O inimigo é tão sujo que eles botam ela, por isso que os ladrões estão roubando tudo. Deixa roubar mesmo, tem que roubar, porque eles não ficam atentos, porque os filhos de Deus, eles têm que ser atentos. Por isso que a palavra de Deus diz que os filhos do inimigo, do mundo, são mais prudentes do que os filhos de Deus. Você anda na rua, você anda no ônibus, em qualquer lugar, o troço tá cheio, mas tá ali, ó, a pessoa com a cara no celular ali, ó, ela não vê pro lado, não vê pro outro, ninguém vem, dá o bote e leva. É o quê? É o quê? Ela tá sendo serva do internet, do WhatsApp. Gente, quem dera a Deus se a pessoa ficasse assim, com a cara assim, igual fica no celular, na palavra de Deus, aprendendo. Oh, glória que seria! Como seria maravilhoso, né? Mas não. Celular. Tu anda no meio da rua, arriscado um carro atropelar, anda e não olha para lugar nenhum. Meu Deus do céu, isso é o quê? Uma praga. Isso virou uma praga. E tá todo mundo caindo nisso. Você entra no Facebook, às vezes, para pregar, para fazer alguma coisa, tá todo mundo online. Por quê? Não tem o que fazer, vai ler a palavra de Deus, gente. Vai aprender, gente. Vai buscar o Espírito. Não tenho nada a ver com a vida de vocês. Pois quem vai pro céu ou pro inferno são vocês, não sou eu. Eu sei que eu tô fazendo a minha parte. Agora, quem quiser que faça a sua. Cada um faça as suas escolhas. Porque é o que diz. As nossas escolhas, é para isso nós temos o livre-arbítrio, para escolher o que nós quisermos, né? Então, se você escolhe o mundo, nem dê ouvido o que eu tô falando, tá bom? Nem dê ouvido. Vai lá, continua no mundo. Agora, se você quer ser salvo, acorda enquanto é tempo. Antes que seja tarde demais, tá? Se pergunte, de quem eu tô sendo servo? De Deus ou do meu celular? De Deus ou de alguém? É uma questão que você vai responder para si mesmo, não é para mim, tá bom? Eu desejo a todos que Deus abençoe, graça e paz.